Bom, a prova de inglês desse ano da FUVEST foi puxado. Foi mais exigente do que nos anos anteriores. E uma coisa também bastante diferente e significativa é que aumentou o número de questões. De 5 para 7. Para 7. E assim, questões muito exigentes mesmo e complexas, né? Uma coisa o que se manteve? Se manteve o número de textos. Continua sendo 2 textos. Se manteve também o gênero textual, 2 textos jornalísticos, com assuntos diferentes, mas mesmo assim textos jornalísticos, textos que se propõem aí a uma explicação de algum ponto, né? Mostrar, evidenciar alguma coisa. Um texto falando mais um caráter científico, tirado até da Scientific American, que falava sobre a questão do tempo. Então não é tão simplesmente técnico, né? Tem um aspecto aí filosófico e tal. E as perguntas abordaram mesmo essa complexidade desse assunto. Elas foram muito bem elaboradas. E o segundo texto também bastante interessante, como o Marcelo comentou com relação à prova de português, também buscando a contemporaneidade dos assuntos, né? Falando sobre a questão do Trump, sobre a questão do muro entre México e Estados Unidos, a questão da imigração. Então, uma prova, assim, riquíssima e bastante exigente, bastante difícil, né? Breno, nessa questão do Trump, né, que era... que ele colocava lá na 79, né, com base no texto, nos fatos que envolveram, aí falava política migratória dos Estados Unidos, a correta era a... Alternativa E, que falava das barreiras construídas, não só físicas, né, porque afinal de contas, essa barreira nem chegou a ser construída, um muro, né, o famoso muro do Trump, nem chegou efetivamente a ser construída, mas ele reforça também a ideia da barreira psicológica, né? Existe aí cada vez esse recrudescimento cada vez maior. E precisava conhecer sobre esse tema específico, né? Porque se o aluno tivesse só uma ideia meio geral, ele podia talvez marcar uma outra alternativa caindo numa armadilha também, né? Sim. Ajuda muito estar aí antenado essa questão da atualidade, né? Do que vem acontecendo contemporaneamente. Mas também as outras alternativas, se você tivesse minimamente antenado, dava para excluir também, porque sempre tinha alguma coisa que você percebia que não estava bem posta, né? Como, por exemplo, tinha uma alternativa que citava flexibilização à punição. Então, não está indo muito, né, de acordo com a imagem que se tem do Trump. Ocorre, né? Aí fala da finalização do muro, fala da possibilidade de conceder asilo político a curto prazo. Então, o fato de ser múltipla escolha ajudou. Já ajudou também. Legal, Breno. Então, uma coisa que eu gostaria de comentar, eu acho que essa prova foi mais difícil do que as anteriores, porque normalmente questões de interpretação de texto, isso é o foco, a FUVEST sempre assumiu essa camisa e as questões foram realmente voltadas para a interpretação de texto, né? Mas tem aquelas questões de interpretação de texto, onde na verdade não é exatamente interpretar o texto, mas é identificar. Então, você pega uma frase do texto, traduz o português e aquela alternativa correta. Essa parece que ela sai um pouco do texto, né? Isso. Essas são assim, as que estão lá, é só você identificar no texto, são aquelas que eu considero questões do tipo fáceis. Questões mais exigentes são aquelas questões que você tem que realmente interpretar o que está escrito lá. E aí tem que tomar esse cuidado, que é o mesmo que você tem que ter com a matéria de português, você tem que ter com a matéria de inglês. Interpretar não é você tirar coisa que está na sua cabeça e colocar lá. Então, o que o Eric comentou com relação à prova de português, que eu achei muito interessante, de falar de cobrar gramática sem o gramatiquês, essa prova de inglês também cobrou. Porque você tinha que estar bastante atento na relação gramatical entre sujeito, verbo e complemento. E qual o papel que cada um desses elementos faz, para aí você, né, sustentar, conseguir argumentar e acertar a alternativa correta. E resumindo, Breno, continua sendo muito importante estudar gramática. Muito importante. Eles não estão mais usando os termos técnicos, mas o raciocínio, o funcionamento, o mecanismo da linguagem é fundamental. Para português, para inglês, não tem como fugir disso. Breno, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Até a próxima. Boa noite, pessoal.